Olá, irmãos, a paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam bem, em comunhão com o Senhor. Desejo que sua família também esteja bem. Hoje nós estamos entrando na terceira lição da nossa revista da Escola Dominical, do dia 19 de abril de 2020. E o tema fala eleição e predestinação. A lição de hoje, a proposta dela é trazer um esclarecimento, principalmente através da carta aos Efésios, sobre a proposta, um plano divino para a salvação do homem. Eu não quero aqui entrar em detalhes sobre pensadores, sobre visões diferentes da vida eterna, como os que defendem a ideia calvinista, outros o arminianismo e outras linhas de pensamentos em que, na verdade, há muitas especulações ao passar da história sobre a proposta da salvação. Mas nós trabalhamos sempre com a proposta divina e bíblica. E a proposta bíblica, ela é clara, objetiva. E ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é fato. E pela misericórdia de Deus adquirimos essa credencial através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A importância de nós valorizarmos, enquanto estamos vivos, o plano da salvação é exatamente para que não venhamos relaxar, porque há algumas visões de pensadores e até de seguidores de pensamentos em que o homem pode fazer o que quer, pode curtir a vida, pode viver da forma que quiser, porque ele já foi predestinado um dia a ser salvo. Olha, muito cuidado com essa linha de pensamento, porque o compromisso de Deus com a humanidade, ela tem uma volta, ou seja, há um compromisso de Deus com o homem, porém o homem precisa também de ter um compromisso com Deus. E esse compromisso do homem para com Deus é exatamente de viver uma vida em santificação, uma vida de continuidade num temor à palavra de Deus. Porque a salvação, além dela ser pessoal, ela é uma conquista diária. Não é questão de hoje se vir a Deus, amanhã abandoná-lo e está garantida a minha salvação. Não. A Bíblia deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. O plano divino alcança a todos nós. João 3,16, como eu já falei em lições anteriores, é temática para a salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho. E esta salvação chegaria até os confins da terra. Graças a Deus que alcançou-nos, de forma que hoje podemos louvar e bendizer o seu nome, e enquanto perseverarmos, enquanto estivermos em comunhão, mesmo na condição de pecador, mas pela misericórdia e a busca pelo perdão divino, poderemos ainda ser alcançados pela salvação e pela graça de Deus. Então, a lição de hoje, ela não trabalha com ideologias, nem com linhas de pensamento de um filósofo, de um teólogo. Ela trabalha dentro do embasamento bíblico com referencial à carta
que Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso e que com certeza também serviria de respaldo, né, para as demais igrejas da Ásia, ali aonde o evangelho estava se expandindo e que era importante essa clareza, essa informação para todos aqueles que agora estavam entrando na igreja, estavam participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Bom, nós temos o texto áureo em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, qualquer eleição num país democrático, onde nós temos o direito de votar, de escolher, nenhuma eleição, irmãos, é de graça. Toda propaganda, toda comunicação, toda estrutura feita para que um candidato seja eleito, gasta-se muito dinheiro, gasta-se muitos recursos. Mas essa eleição aqui, a qual nós estamos falando nesse versículo, é uma eleição vinda de Deus. Essa eleição ele nos concedeu, através da morte do seu Filho na cruz, a gratuidade de podermos desfrutar desse mundo espiritual e desse reino de Deus. Então nós fomos eleitos pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? E diz então que desde a fundação do mundo, olha quanto tempo isso já existe, hein? Considerando o início da criação do mundo, até a chegada de Jesus como novo, como o Cordeiro imaculado que foi sacrificado e que agora veio para dar continuidade a essa proposta divina. A partir do momento que Jesus chega, é apresentada à humanidade, a lei fica reservada para cumprimento dos antepassados e agora nós temos a graça salvadora, o tempo, o amor, a misericórdia de Deus através de Jesus. E então diz que nós fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Esse predestinar aqui, irmãos, ele deve ser muito bem entendido e com responsabilidade, porque existem muitas linhas de pensamentos, existem muitos pensadores que defendem uma ideia radical, em que o homem pode fazer o que quiser, o que achar, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. A Bíblia não nos dá essa garantia. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, irmãos, não vamos deixar se levar por heresias, porque o nosso compromisso em servir a Deus é até o último dia da nossa vida. Nós temos algumas referências sobre essa proposta da lição dessa semana, como, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele, no seu entendimento, no seu conhecimento, ele sabia que nós íamos precisar desse fortalecimento e dessa proposta redentora. Graças a Deus. Também temos em 1 Timóteo, você pode consultar a sua Bíblia. Por favor, não fica somente no que o professor está falando. Consulte a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus oferece a salvação a todos. A todos. Independente de região, independente de país. Nós todos que tivermos a humildade de reconhecer Deus como Pai, Jesus como Filho,
temos a possibilidade de sermos predestinados para a salvação. Também temos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que os eleitos devem vigiar para não caírem e perder a salvação. Olha aí, ó. Olha o cuidado, olha o zelo que nós devemos de ter pela nossa salvação. Também em Romanos, 8,30, apenas os eleitos em Cristo precisam buscar essa responsabilidade, precisam estar atentos a esse chamado. Porque aqueles que não têm, não querem compromisso com Deus, eles pouco estão ligando, eles pouco estão preocupados com essa responsabilidade que nós temos que ter. E Efésios capítulo 2, versículo 4 e 8, fecha essa linha de versículos que fala sobre a lição de hoje. A salvação pela graça provém do amor de Deus. Então, meus amados irmãos, essa eleição e predestinação, ela deve ser muito bem esclarecida e ela deve ser muito bem entendida para que você usufrua da graça, da misericórdia e da vida eterna na presença do Senhor Jesus. A nossa leitura dessa semana está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. Pode ler na sua Bíblia. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para louvor e glória da sua graça. A obra divina é completa, irmãos. A obra divina é maravilhosa. Tudo tem o seu tempo na proposta de Deus. O homem pode até fugir da presença de Deus, mas na hora, no tempo devido, Deus o alcança. Que Ele nos tornou abundantes para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu querer, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme a proposta daquele que faz todas as coisas, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Esses versículos deixam assim um esclarecimento fácil, simples de se entender, e espero que você aí esteja sendo alimentado através da palavra de Deus. E nós teremos 3 objetivos dessa semana. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Nós temos na nossa introdução: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si se elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal. Nós somos um povo pentecostal, nós temos nossas referências da Carta das Assembleias de Deus, aonde trata com bastante esclarecimento esse assunto a qual nós estamos lendo hoje ou trabalhando sobre eles. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Está claro aqui, né, gente? Santa e irrepreensível. Há responsabilidades a serem cumpridas. Não é somente Deus trabalhar no nosso coração. Não é somente Deus nos perdoar. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos viver para Deus. Mesmo nesse mundo contaminado, complicado, mesmo sabendo que somos humanos, mas nós precisamos saber que sem santificação, sem oração, sem jejum, sem amor ao próximo, sem obediência a Deus, jamais poderemos entender qual é a sua vontade. Inclusive, lembrei agora sobre
Romanos 12:1, aonde Paulo avisa, alerta os irmãos de Roma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse entendimento é estudo, é oração, é análise, é buscar interpretar a palavra de Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então venhamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E não tenha dúvida, mesmo na condição de pecador, nós podemos agradar a Deus. É difícil? É, mas Ele sempre nos dá a oportunidade de um recomeço. Então, sejamos leais, sejamos fiéis, lutemos para perseverar, para fazermos assim a vontade de Deus. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar a humanidade para uma vida de santidade. Amém? Então, irmãos, nós estamos no século XXI, num mundo totalmente tecnológico, um mundo imediatista, um mundo legalista, um mundo voltado para o homem como centro das atenções, voltado para as suas potencialidades. Mas não podemos abrir mão que precisamos de Deus, precisamos da sua misericórdia, precisamos do seu perdão e precisamos viver uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, uma vida de temor, mesmo sendo pecador. Não vou abrir mão disso. Eu sou um pecador. Faço algo, coisas que muitas das vezes não agrada a Deus. Muito embora o bem que eu, você com certeza quer fazer, não conseguimos. Mas estamos lutando para fazer a vontade de Deus. Eu não canso de dizer que na igreja não estão as melhores pessoas do mundo, mas estão aquelas que querem ser melhores do que são. Nós estamos buscando a Deus, que seja chorando, que seja sorrindo, que seja com muita energia ou com pouca disposição, mas não abandone a proposta de Deus na sua vida. Quando o acusador querer tirar a sua paz, querer desestruturar a sua fé, você clame o sangue de Jesus. Dobre o seu joelho, reconheça seus pecados, porque você pode ter certeza que Deus vai te dar refrigério. Deus vai te conceder a paz e o prazer de voltar ao primeiro amor. A eleição, ela é divina, nem se comenta sobre isso. As condições da eleição, elas não são tão exigentes. Eu fico assim pensando, há pessoas que pensam que servir a Deus é uma escravidão. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender que ter uma vida equilibrada, uma vida sem vícios, uma vida organizada, uma vida próspera, uma vida com compromisso com a comunidade, com a sociedade, uma vida com responsabilidade diante do Estado, uma vida de desenvolvimento cultural, profissional, social, satisfatória, prazerosa. Alguém ainda pode dizer que isso é uma escravidão? Quanto tempo, pela misericórdia de Deus, Ele tem me dado essa graça, assim como outros? Quantos anos dedicado à obra de Deus? E confesso a todos o prazer
e os benefícios que essa vida, esse mundo que eu vivo, tem me trago de benefícios. Isso não é escravidão, irmão. Escravidão é o homem viver dependente do vício, da bebida, do cigarro, da maconha, do crack, da corrupção, da prostituição. Isso é viver uma vida de escravidão. O servo de Deus, independente da igreja, independente desse lado de costumes, que foca na obediência a Deus acima de todas as coisas, que é batizado e que serve ao Senhor numa congregação de compromisso, de responsabilidade, é uma coisa prazerosa, irmãos. É assim, uma coisa assim, só quem vive mesmo pode afirmar. Só quem vive essa vida em ter compromisso com a vida, o amor ao próximo, com a família, com a sociedade, sabe desfrutar desse lugar tão maravilhoso que é servir a Deus. Bom, vida santa e irrepreensível, não vou entrar em detalhes aqui, que eu já comentei. A nova vida dos eleitos. Quem serve a Deus sabe o prazer, como é agradável. Tem dificuldade? Tem. Inclusive, irmãos, eu sou uma pessoa que não alimento muita prosperidade. E também não alimento muita facilidade. Porque servir a Deus é altos e baixos. Altos e baixos. Hoje está bem, amanhã nós não estamos bem, estamos com dificuldades, temos problema de saúde, temos problema financeiro, temos problemas emocionais, temos problemas psicológicos. É a vida aqui na terra. É o suor, é o seu suor. Do teu trabalho comerás o teu pão, do teu suor. É a vida aqui na terra. Até porque servir a Deus não deve ser uma ideia de negócio. Toma lá da cá. Servir a Deus é reconhecer que tem alguém acima de mim, poderoso, que criou o céu e a terra. E que eu tenho que trabalhar, se preciso, noite e dia. Tem que ter compromisso? Tenho. Tem que ter compromisso com o meu próximo, com a sociedade, com a minha família. Isso é servir a Deus. Não é viver anestesiado, não é viver iludido que tudo é maravilhoso. Não, é muito difícil no sentido de viver nessa terra. É trabalho, é problema social, problema profissional. É assim, é a vida do ser humano. É a luta pela sobrevivência. Mas para aqueles que temem a Deus, sabem que Deus pode cuidar da sua vida, da sua prole, e Deus pode fazer ele administrar suas crises, através do estudo da palavra, através do conforto do Espírito Santo e da presença de Deus em nossas vidas. Bom, irmãos, nós temos também outro objetivo a ser alcançado quando se fala sobre a sublimidade do propósito divino. Uma coisa sublime, né, irmão? Que passou quantos anos, quantos milhares e milhares, tempos e tempos, chegou até nós esse plano da salvação. Eu espero que nessa lição, irmãos, nós venhamos interagir, nós venhamos reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Sem a graça de Deus, nada podemos desfrutar. Inclusive, eu quero destacar aqui os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Sabemos disso. A partir de Adão e Eva, o mundo não foi mais o mesmo. Mas a vida segue. Siga a vida. Siga o jogo da vida. Ao passar dos anos, dos tempos, Deus preparou uma proposta, Deus preparou uma alternativa
E hoje está muito esclarecido essa alternativa. Está muito fácil de entender essa proposta. Examinar as Escrituras, porque nela encontraremos a vida eterna. Ora, as pessoas querem entender a salvação, querem entender a Deus, mas não querem conhecê-lo, não querem estudar, não querem buscar. É na Bíblia, é na palavra de Deus que vamos encontrar sobre Deus. Secundariamente, os livros auxiliares. Mas a palavra de Deus tem o necessário para você saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os como escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Claro, né? Não vamos ser ignorantes. O meu semblante, o meu rosto não é o de Cristo. Nem poderia ser, é claro, né? Não tem nada a ver. Mas as minhas atitudes repercutem, sinalizam para aquele que fez com que chegasse até nós esse amor sublime, os seus exemplos de amor ao próximo, os seus exemplos de paciência, de ensinamento, de salvação, chegou até nós e nós devemos de desfrutar sobre isso e aprender com ele. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Bom, irmãos, louvado seja Deus. Essa lição, ela vem mais uma vez esclarecer a igreja de Éfeso sobre essa intimidade que agora aquela igreja poderia desfrutar através dos esclarecimentos de Paulo. Eu espero que essa lição ela tenha alcançado o objetivo maior, que é valorizar essas duas condições, eleição e predestinação, e os caminhos que devemos percorrer e os requisitos que devemos de seguir para que possamos assim então entender a vontade de Deus na nossa vida. E a nossa conclusão diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade até o fim. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que você possa valorizar muito esse sacrifício na cruz do Calvário. E não esqueça, eleição e predestinação não é para se acomodarmos, não é para relaxarmos, mas é para cada dia vivermos como se fosse o último, com responsabilidade, com temor e sabendo que todos os dias precisamos do perdão de Deus para que possamos então ser agraciados pela sua misericórdia. Que Deus nos abençoe e que você possa aí continuar estudando essa carta à igreja de Éfeso, que muito tem a nos ensinar nos dias de hoje. Um abraço a todos.